Olá, meu nome é Paul Simon. Bem-vindo ao canal Comunhão Direta com Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmão, a Bíblia diz que sobre todas as coisas, sobre todos os aspectos, sobre todas as áreas, se existe algo que você precisa priorizar para proteger, é o seu coração. Se a Bíblia diz que o centro das nossas emoções é a parte mais sensível da nossa jornada de fé, a gente precisa gastar mais tempo com autoconhecimento e renovação da nossa mente. Qualquer outra coisa que, se os meus pensamentos e a minha mentalidade não estiverem alinhadas, redimidas, não adianta o quanto de Deus eu quero viver, não adianta o quanto de avivamento eu quero experimentar, porque a jornada não tem a ver com o querer. Quantas pessoas querem viver promessas e não vivem? Quantas pessoas querem viver milagres e não vivem? Guarda essa, irmão, que o romper não está ligado ao teu desejo. Teu romper está ligado ao teu posicionamento. Eu desejo ser salvo, então confesso a Jesus. Com a tua boca, confessa a Ele como teu único e suficiente Salvador. Creia que Ele ressuscitou dos mortos, mergulha nas águas do batismo. A Bíblia diz que isso é o caminho que leva à salvação. Não, eu desejo ser salvo, mas eu não quero me posicionar em relação a isso. Então é só desejo e é só uma vontade. E se tem uma coisa que a gente aprendeu com os nossos pais, que vontade passa. Quantas vezes eu queria alguma coisa, esperneava a minha mãe e ela falava assim: vontade passa. O que vai mudar a nossa história, irmão, não são os desejos que a gente tem, mas são os posicionamentos que a gente tem. Alguém está comigo? Diga amém. Em outros vídeos, falamos sobre fé, promessas e hoje eu quero falar sobre pureza. Mateus 5:8 é um trecho que está inserido no Sermão da Montanha. Jesus, ele está ele está falando sobre fundamentos do seu reino. Jesus está falando sobre bem-aventuranças, ou seja, quem cumprir esses princípios vai ser bem-aventurado. Bem-aventuranças significa aqueles que são abençoados ou felizes, bem-sucedidos. Mateus 5:8 diz assim: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos declarar isso juntos? Vamos ler isso juntos? Diga: abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Irmão, isso aqui é muito sério. Primeiro, a Bíblia, ela ela me ensina que sobre tudo que eu tenho que guardar o centro das minhas emoções, porque de lá que procede as fontes de vida. Agora, Jesus no Sermão da Montanha, ele está dizendo que a pureza do meu coração, ou seja, a pureza das minhas emoções, a pureza das minhas vontades, a pureza das minhas motivações, são que me dão acesso a ver a Deus. Algumas leis teológicas acreditam que quando a palavra diz que a pureza de coração te permite ver a Deus, é você poder ver de forma literal. Outros acreditam que ver a Deus diz respeito a gente ter uma clareza maior a respeito da sua presença, de seus desígnios, como ele se move. Outros acreditam que isso diz respeito a uma promessa futura,
Outros acreditam que isso diz respeito não só a uma promessa futura, como promessa também para os dias presentes. Irmão, a verdade é que, independente da variação que algumas linhas teológicas possam ter a respeito desse tema, todos nós entendemos e cremos que a pureza do nosso coração nos dá acesso a ver a Deus. Alguém quer ver ao Senhor? Diga amém. Então, como eu posso ver, como eu posso discerni-lo, enxergá-lo, como eu posso senti-lo, experimentá-lo? Eu preciso ter um coração puro. A origem da palavra pureza vem do latim puritas, puros. Puro que tem origem no grego, que significa fogo, ou seja, limpo pelo fogo. Tudo que é puro foi purificado pelo fogo. Tudo que é puro, ele permaneceu a despeito de tudo que foi consumido ao seu redor. Quando a Bíblia fala sobre pureza, é interessante porque ela fala em algum momento da Bíblia, ela fala um altar e coisas que são vulneráveis, coisas que são temporárias. Elas são consumidas pelo fogo de Deus. Mas aquilo, o que é eterno, ele é cada vez mais purificado. E é verdade, irmão, irmã, que assim são as nossas emoções e assim são as nossas intenções. O que era fútil, passa. Aquilo que era temporário, passa, mas aquilo que é eterno, isso é cada vez mais purificado. As nossas intenções, se são puras, se tornam cada vez mais puras. O nosso coração, se é puro, se torna cada vez mais puro. Se a nossa visão ela é pura, ela se torna cada vez mais pura. Caminhar com Deus necessariamente exige de nós uma jornada de santificação. Caminhar com Jesus deve me tornar mais parecido com Ele. Caminhar com Jesus deve fazer com que a minha mente seja mais parecida com a mente dele. A Bíblia diz que nós recebemos a mente de Cristo. A mentalidade de Cristo pensa como Deus pensa, como Deus fala. Alguém está comigo? E diga amém. Então, existem 3 pilares fundamentais: a gente viver uma pureza de coração. O primeiro deles é o arrependimento. Só há avivamento onde há arrependimento. O arrependimento é quando caímos em si a respeito do que a gente se tornou. A gente se enoja disso e a gente abre mão disso. A gente repele isso e aí então a gente está pronto para que possa nascer em nós quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento é quando o povo impulsivo começa a ter nojo da impulsividade. Ele começa a buscar a mansidão. O arrependimento é quando o povo avarento, que tem uma mentalidade de escassez, começa a ter vergonha dessa mentalidade. Ele começa a buscar a abundância. O avivamento, ele acontece quando a gente se arrepende de quem a gente se tornou. E aí então começa a nascer quem Deus sempre quis que a gente fosse. O arrependimento gera mudança. O arrependimento muda a rota. O arrependimento me faz ser diferente, sentir diferente, pensar diferente, me mover diferente. Alguém está comigo? Diga amém. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Fique ligado, ligada, porque esta é a parte 1 e em breve teremos a segunda parte. Espero que Deus continue abençoando sua vida e sua família. Obrigado.